A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, nós vamos iniciar uma nova jornada no nosso primeiro trimestre da CPAD em 2020. Nós vamos estudar um novo tema. Vamos estudar sobre um tema muito precioso. Estou até aqui com a lição na mão, quentinho, para a gente poder analisar a respeito da pessoa de Jesus. Jesus Cristo, Filho do Homem e Filho de Deus. Vai ter muita coisa boa para a gente aprender juntos aqui para a glória do Senhor Jesus. Vamos analisar a pessoa de Jesus durante esse trimestre. E a aula de hoje, da lição de número 1, nós vamos estudar sobre o tema a necessidade de um Salvador. Eu espero que Deus em Cristo abençoe muito a sua vida para a gente ir aprendendo juntos para a glória de Deus. Você que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita, gente boa, se inscreve no nosso canal. Eu tenho um prazer de te receber por aqui, viu? Eu fico muito feliz quando você faz isso. Aproveita também, deixa aí o seu likezinho, o seu joinha, porque com isso você acaba nos ajudando a falar ainda mais de Jesus para outras pessoas. Aproveita também, deixa aí o seu comentário, diga de onde você está assistindo a aula de hoje. É muito importante você fazer isso. Pega essa lição, joga nos grupos de WhatsApp aí de todo mundo que você conhecer. Lembrando a você que a gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, tem lição do discipulado também, tem treinamento bíblico para professor da IBD, tem aqui no canal material voltado para os professores de discipulados, então fique atento enquanto é isso, tá bom? Então vamos que vamos, vamos juntos estudar a palavra de Deus em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 1 aqui da classe dos jovens e o tema da lição de hoje é a necessidade de um Salvador. Nós vamos estudar nesse primeiro trimestre da CPAD em 2020 sobre o tema importantíssimo, a pessoa de Cristo como Filho do Homem e Filho de Deus. Vamos analisar Jesus, vamos observar a pessoa de Cristo dentro da Sagrada Escritura, dentro da Palavra de Deus. É muito importante você iniciar sua aula pelo texto bíblico da lição. Você é servo da Palavra, não se esqueça disso. Observe também que a sua lição tem aí hoje, para a gente tratar junto, 3 objetivos específicos para você não fugir do assunto. E fica ligado, professor gente boa, que a sua lição de hoje tem 3 pontos. E a gente vai analisar com você ponto a ponto da lição. E o primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: a queda e a promessa do Salvador. Esse é o primeiro ponto da nossa lição aqui da classe dos jovens, onde a gente vai analisar sobre a queda do homem e essa promessa em Jesus, a promessa do Salvador que é Jesus. O primeiro subtópico da nossa lição vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: Éden, onde tudo começou. Esse é o primeiro subtópico da nossa lição. Onde tudo começou o quê? O plano de Deus, o projeto de Deus sendo exercido, tá? É importante você observar isso. A gente vai se reportar ao Antigo Testamento em Gênesis capítulo 1, 2 e 3. Você vai perceber, de acordo com as Escrituras, que Deus ele cria toda a humanidade, cria também a criação, cria todas as coisas de forma perfeita, santa e agradável. E aqui nós precisamos compreender que o projeto da salvação é o plano A de Deus e não o plano B. Tem muita gente que confunde isso aqui. Deus já sabia que o homem ia pecar, Deus já sabia que o homem ia fracassar e ele, por exemplo, não estabeleceu a salvação depois desse fracasso. Muito pelo contrário, antes da criação humana, Deus já tinha estabelecido o plano da salvação. Esse é o plano A. Deus não é pego de surpresa. E você percebe dentro das Escrituras que o Deus vivo já tinha projetado tudo, mesmo sabendo que esse homem iria pecar e que esse homem precisava de uma restauração, que é Jesus. Deus planejou tudo desde o começo. De acordo com Gênesis capítulo 2, versículos 7 e 8, a humanidade, quando foi criada, ela foi criada para a glória de Deus. Foi criada para viver no jardim. Foi criada para exercer a vontade de Deus. Popular a terra, encher essa terra, administrar o planeta. Isso tudo foi plano e projeto de Deus. Foram criados para a glória de Deus. Mas, infelizmente, no jardim, com tudo perfeito, fracassaram, pecaram e caíram. E de acordo com a própria Bíblia, o próprio Deus é o primeiro missionário
ele procura o ser humano caído no jardim, tem um diálogo com ele, e você percebe que a partir de Gênesis capítulo 3, 8, o plano da salvação que já tinha sido descrito por Deus, agora está sendo exercido nesse ministério. Esse plano da salvação também recebe algo que nós conhecemos na Bíblia como proto-evangelho, uma profecia a respeito de Cristo, o Messias. Em Gênesis 3:15, vale a pena ler esse texto com seus alunos. Então a gente percebe que desde a criação, Deus já era o missionário. Deus é aquele que já projetou a salvação para o homem, desde o princípio. Finalizando esse subtópico, vamos agora para o segundo, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na classe dos jovens: o incansável cuidado de Deus para conosco. Esse é o segundo subtópico. Aqui você vai fazer a leitura de Gênesis 3:9. Você percebe que é Deus, o primeiro missionário, que procura o ser humano caído e afastado da sua presença. Você percebe, de acordo com a Bíblia, que Deus é aquele que disponibiliza a aliança, a graça. Ele procura o ser humano que foi criado, mas agora caiu, para uma restauração. Nós encontramos, de acordo com a Bíblia, Deus trabalhando. E nós percebemos que aqui é o ato da misericórdia divina, de um Deus Todo-Poderoso que nos ama e desde o princípio Ele providencia meios, Ele procura o ser humano. E nessa lição a gente vai perceber que o meio perfeito que Ele já providenciou, antes de tudo, é Jesus. Jesus Cristo é esse meio da salvação. E esse Jesus é declarado no proto-evangelho. E onde é que está esse proto-evangelho? Gênesis 3:15. A profecia a respeito do descendente do primeiro casal. Ao invés do ser humano ser derrotado, Deus faz uma promessa. Isso é plano perfeito da salvação. Desde o princípio da criação, Deus estava arquitetando tudo, mesmo antes desse homem cometer o pecado. Deus não é pego de surpresa. Deus, ele surpreende esse ser humano com o seu amor, com a sua misericórdia e com o seu plano de resgate. Finalizando esse subtópico, vamos agora para o terceiro, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical da classe dos jovens: a esperança do Salvador. Esse é o terceiro subtópico. Aqui você vai perceber que a sua lição traz esse argumento demonstrando para a gente que essa esperança, esse proto-evangelho que traz essa profecia de Cristo, destaca para a gente que o homem poderia ser restaurado através de um Salvador. Plano perfeito de Deus, arquitetado pelo Senhor. E essa esperança reflete-se em Jesus. Você percebe lá no Novo Testamento o cumprimento dessa esperança. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da cidade de Colossos, na carta aos Colossenses, ele fala a respeito do cumprimento da vontade de Deus. Vamos analisar os versículos bíblicos. Colossenses, capítulo 2, versículos 16 e 17. Faça essa leitura com seus alunos. Na mesma linha de pensamento, o escritor da carta aos Hebreus também fala a respeito desse plano perfeito de Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 8 e 9, você percebe o escritor aos Hebreus falando a respeito desse plano que se cumpre em Jesus. Essa esperança que é demonstrada em Cristo, porque o ser humano, por causa da queda, estava se afastando de Deus, indo de mal a pior. Mas Deus já sabia disso e Ele agora projeta Jesus desde a sua eternidade para que Cristo seja esse resgatador da humanidade. Olha que coisa linda. E Paulo, escrevendo aos irmãos de Roma, capítulo 8, versículo 28, Paulo diz que Jesus nos ama mesmo diante dos nossos erros, mesmo diante dos nossos fracassos, mesmo diante da nossa queda. Ele nos ama e nos resgata, nos restaura. Então, no primeiro ponto, você vai perceber que foi plano de Deus criar o homem, foi plano de Deus estabelecer a salvação desde o princípio, foi plano de Deus projetar essa salvação em Cristo, essa restauração no Senhor. Desde o Gênesis você percebe, desde a eternidade, Cristo
Cristo sendo demonstrado, apontando para Jesus a esperança da nossa salvação. Eu espero que você esteja compreendendo isso. Finalizando esse ponto, vamos avançar agora para o segundo ponto da nossa lição aqui da classe dos jovens, que vai tratar sobre o seguinte assunto, para a glória de Deus: as profecias do Messias no Antigo Testamento. O segundo ponto da nossa lição está dividido em 3 subtópicos. Você vai perceber que todo o Antigo Testamento agora começa a profetizar a respeito do Messias. Esse Messias é Jesus, o Cristo. E todo o Antigo, você percebe os profetas sendo usados como boca de Deus para descrever que ele viria, restauraria o homem, estabeleceria o elo de ligação. Ele é o Senhor. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: o que são as profecias messiânicas? Antes da gente tratar sobre essas profecias, no primeiro subtópico a gente vai entender sobre o que são essas profecias. As profecias bíblicas do Antigo Testamento, elas reportam a Jesus. São profetas que foram usados por Deus para poder descrever, mesmo antes de Jesus vir em forma corpórea em carne, que ele viria para restaurar o homem. Um dos maiores profetas do Antigo Testamento que fala a respeito dessa vinda é o profeta Isaías. Isaías é boca de Deus. Ele chega a dizer que Cristo nasceria da Virgem. Você percebe os profetas do Antigo Testamento falando que Jesus habitaria em Belém, nasceria em Belém, habitaria no Egito. Também seria recebido em Jerusalém, montado no lombo de um jumento. Você percebe que os profetas descrevem as profecias crendo nessa esperança de restauração do povo de Deus. Esse Messias que é acreditado e é profetizado desde o Antigo Testamento, desde a Antiga Aliança. Esse Messias é Jesus. E o Messias do Antigo Testamento é visto como o Messias rei, o Messias líder. Esse Messias do Antigo Testamento, profetizado pelos profetas, é visto como o Messias rei, líder, resgatador de Israel. Só que a gente precisa entender que Cristo é esse Messias, porém ele é resgatador não só de Israel, mas agora de toda a humanidade que pecou e se afastou da presença de Deus. Finalizando esse subtópico, vamos agora para o segundo, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: a análise de algumas profecias messiânicas. Você vai perceber que o Antigo Testamento ele traz uma mensagem dos profetas. Pequeno detalhe que nós vamos observar, por exemplo, algumas profecias de Isaías e algumas profecias de Miqueias. Ambos profetizam no tempo do rei Ezequias. O profeta do Antigo Testamento, quando ele profetizava acreditando que aquela profecia se cumpriria no seu tempo. É claro que Isaías, quando profetiza, ele imaginaria que aquela profecia que ele estava trazendo era para os dias do rei Ezequias. Mas o que Deus faz? Pega essa profecia e lança em Jesus. Na visão do Antigo Testamento, aquela profecia seria somente para o reinado de paz de Ezequias. Mas na visão do Novo Testamento do cristianismo, essa profecia é o reinado de paz de Cristo. Cristo é o Senhor. Então, nós precisamos observar que na análise bíblica das profecias do Antigo Testamento, várias delas se cumprem em Jesus. Para o profeta, quando ele fala, ele pensa que essa profecia é para os seus dias, para aquele momento. Mas o Espírito de Deus pega aquela profecia e lança em Cristo anos mais tarde. Por exemplo, Isaías profetiza 800 anos antes de Cristo. E tudo que ele falou se cumpre em Jesus. Miqueias, da mesma maneira, Deus trabalha, ele sabe como trabalhar, reportando aquela mensagem para Cristo. Por exemplo, Isaías 9, versículo 6 e 7. Isaías profetiza a respeito do nascimento do Messias, pensando que esse Messias seria um descendente do próprio rei Ezequias. Mas essa profecia, ela se cumpre em Jesus, de acordo com a Bíblia, lá em Belém. Mateus capítulo 2, versículos 4 ao 6. O Miqueias, no Antigo Testamento, também traz uma profecia semelhante. Capítulo 5, versículo 2, você percebe que essa profecia se cumpre em Jesus lá no Novo Testamento. E aqui a gente passa a entender que as profecias não se limitam a um tempo, a um povo específico, mas as profecias vão além do tempo, vão além do povo, se cumprem em Cristo. Elas refletem Jesus
elas apontam para o Senhor. É muito importante você perceber isso. No Antigo Testamento tem esses detalhes. No Novo Testamento se cumpre em Jesus, o verdadeiro Messias. Finalizando esse subtópico, vamos agora para o terceiro do ponto número 2, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: a importância das profecias messiânicas para nós. Qual a importância dessas profecias que refletem Jesus para a minha vida, para a tua vida, como professor da Escola Bíblica Dominical? Primeiro, elas refletem Cristo. Elas mudam aquilo que nós cremos. Elas demonstram o cuidado de Deus para conosco, para a nossa salvação. Elas demonstram, por exemplo, que as profecias do Antigo Testamento são verdadeiras e se cumpriram em Cristo. Vamos analisar algumas, por exemplo. Abra o texto bíblico e analise a palavra de Deus com seus alunos. Gênesis capítulo 49, versículo 10. Faça essa leitura em sala de aula. Você vai ver essa profecia messiânica se cumprindo em Jesus, dando fundamento para a base da nossa fé. Por isso que é importante para a gente. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 a 18. Uma profecia de Moisés dizendo que Deus levantaria um novo libertador, Jesus, se cumprindo em Cristo essa mensagem. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Cristo se cumpre nessa mensagem do profeta Isaías. Daniel 7, 13 e 14. Você vê Daniel descrevendo o Messias, o Filho do Homem, o Cristo, aquele a qual nós cremos como nosso Senhor e Salvador. Então essas profecias dão base para a nossa crença, dão base também para a nossa fé. Zacarias 9:9 também é um texto que vale a pena ser lido em sala de aula com seus alunos para fundamentar ainda mais a fé e a crença dos seus alunos em Jesus. Todas essas profecias refletem Cristo, então a importância dessas profecias cumpridas em Cristo fundamenta a nossa fé. Também demonstra que a salvação é por intermédio do plano perfeito de Deus, da graça de Deus para o nosso resgate. Aqui a gente vai entender, pela vontade divina, que Cristo é o nosso resgatador. Se cumpre em Jesus as profecias antigas e Ele é a base da nossa fé. Eu espero que Deus em Cristo use você na Escola Bíblica Dominical com seus alunos, demonstrando que esse Antigo Testamento também trabalha essas questões. Finalizando esse ponto, avance agora para o terceiro e último ponto da sua lição, aqui da classe dos jovens, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: o cumprimento da promessa. Esse é o terceiro ponto da nossa lição. Ele está dividido aí em 3 subtópicos que a gente vai analisar com você. Essa promessa se cumpre em Jesus. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: tudo como o Antigo Testamento previu. O Antigo Testamento falou através dos profetas, descrevendo que Cristo viria, e o Novo Testamento relata o cumprimento dessa profecia. Por exemplo, o nascimento de Jesus pela Virgem. Vamos analisar o texto bíblico. Lucas capítulo 1, versículo 34 e 35 demonstra para a gente o cumprimento da promessa. Deus falando através do Antigo, cumprindo no Novo, em Jesus. Jeremias, capítulo 23, versículos 5 e 6, você vê Jeremias profetizando que Cristo seria descendente da linhagem de Davi. No Novo Testamento, essa profecia se cumpre em Jesus. Lucas, capítulo 2, versículo 4. Cristo é descendente da linhagem de Davi, conforme o profeta diz. Mateus, capítulo 2, versículo 23, se cumpre mais uma profecia dita pelos profetas do Antigo Testamento que Cristo seria chamado de o Nazareno. Jesus é chamado de Nazareno. Mateus registra isso. Lucas, capítulo 1, versículo 32 e 33, está escrito que Cristo seria conhecido como legítimo herdeiro do trono de Davi, cumprindo também mais uma profecia do Antigo Testamento. Tudo apontando para Jesus, fundamentando a nossa fé, fortalecendo a nossa fé, que Cristo é o verdadeiro Messias. Miqueias, capítulo 5, versículo 2, ele faz questão de dizer que Cristo seria convocado para o recenseamento. E essa profecia se cumpre em Jesus, de acordo com o texto bíblico, em Mateus capítulo 2, versículos 5 e 6, quando os pais de Jesus vão fazer o recenseamento. Olha como a Bíblia trabalha essas questões e como as profecias se cumprem em Jesus. Finalizando esse subtópico, vamos agora para o segundo, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical da classe dos jovens. Jesus, o evento do seu nascimento. Paulo, escrevendo aos irmãos da Galácia do Sul, na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, ele faz questão de dizer para aqueles irmãos daquelas comunidades
que Cristo nasceu na plenitude dos tempos, por plano perfeito de Deus. Você percebe que no nascimento de Jesus se cumprem também as profecias do local do seu nascimento, em Belém. Esse evento é descrito de acordo com a Bíblia, tanto em Mateus como Lucas, que ele nasce em um lugar humilde, pobre, em uma manjedoura. E de acordo com Romanos, capítulo 11, 36, quem conhece essa mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ele decidiu descer em glória e agora se despir da sua majestade como Deus Todo-Poderoso e se encarnar como homem em um local simples de nascimento. Plano e projeto de Deus se cumprindo em Jesus, o nascimento do Messias, o Salvador da humanidade. Finalizando esse subtópico, vamos agora para o terceiro e último subtópico da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: Jesus e nós. Esse é o terceiro subtópico. A importância de compreender a respeito desse plano perfeito de Deus, da criação do homem para essa restauração em Jesus e esse cumprimento profético em Cristo, descreve que foi vontade de Deus, graça de Deus, a gente não merecia. Ele decidiu nos resgatar. Ele decidiu vir em forma humana, nos salvar. E esse plano perfeito demonstra para a gente a graça de Deus, a vontade de Deus. Um Deus que é restaurador, um Deus que concilia esse ser humano ao Deus vivo, todo-poderoso. Gente, eu espero que você possa ter compreendido isso na aula de hoje. Quero também desejar a você um beijo no teu coração e, claro, contar com você na próxima aula. Que Deus em Cristo abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus. Até lá, se Deus quiser. Lembrando a você que já tem material pronto, tá? Um beijo no teu coração e até a próxima aula, em nome de Jesus.